Enquanto algumas áreas do governo Bolsonaro continuam a nos brindar com as suas posições completamente destrambelhadas, extremistas, como o ministro da Cultura, né, o Weintraub, que, aliás, diga-se de passagem, está para cair até o final do ano, segundo o que se comenta nos corredores da esplanada dos ministérios, ou então o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, ou ainda então o Ernesto Araújo, né, de triste memória nas relações exteriores, no Itamaraty. Mas, enfim, enquanto essa turma toda e os filhos do presidente continuam com essa tentativa de tornar o governo risível, por um lado, mas, por outro lado, fazendo ameaças muito graves, né, como as saudades explícitas da ditadura, pleiteando o retorno do AI-5 e do fechamento do regime. O fato concreto é que a agenda do Paulo Guedes ela segue firme, forte e tranquila. Esse é um dos problemas mais graves que nós enfrentamos na conjuntura atual, né? É como se houvesse uma estratégia deliberada, né, para desviar o foco das oposições, desviar o foco das entidades democráticas e progressistas, tá certo? Que passam a se preocupar com essas aberrações, e é necessário se preocupar com essas aberrações. Enquanto isso, a agenda econômica segue, né? Assim foi a aprovação da reforma da Previdência, assim está sendo a tentativa de promover a venda, a privatização das empresas estatais federais, assim foi com os leilões do pré-sal, né, quando foram entregues às estatais chinesas, né, boa parte das nossas reservas estratégicas petrolíferas. E agora nós enfrentamos uma outra pauta muito sensível, né? Quer dizer, não foi exatamente o governo que apresentou essas medidas, foram senadores e parlamentares, mas vocês devem estar sabendo que está em tramitação já no âmbito do Senado três propostas de emenda constitucional, as PECs, né, como são chamadas, para resolver aquilo que eles chamam de emergência da crise fiscal, né? São as PECs emergenciais. A PEC 186, a PEC 187 e a PEC 188. E isso está sendo tramitado a toque de caixa e na surdina, né? Sem qualquer debate, sem nenhuma luz para a matéria, sem a convocação de audiências públicas e nada. E a mais importante, que é a primeira, a 186, ela abre um grave precedente. Ela, em nome de um suposto combate ao déficit fiscal, à necessidade de promover o equilíbrio das contas públicas, de novo apela para aquela estratégia de triste memória, né, do Fernando de Collor, de 30 anos atrás, né, quando em 1990 ele tenta identificar então os servidores públicos como os marajás e os principais responsáveis pelo excesso de gastos no plano do governo federal. E a gente sabe que isso é tudo uma grande mentira, né? Mas o fato é esse, a PEC 186 diz, olha, se a situação não melhorar do ponto de vista fiscal, por um período determinado, inicialmente de 2 anos, o governo pode promover compulsoriamente, vejam bem, compulsoriamente, a redução dos salários dos servidores públicos em 75%. Ou seja, a pessoa passa a receber apenas 3/4 do que é o seu salário atualmente. Tudo bem que ela deixa de trabalhar também, a jornada passa de 8 para 6 horas, mas esse não é o ponto, essa é uma medida claramente anticonstitucional. Vários juristas de várias tendências políticas já se afirmaram nesse sentido. Quer dizer, o governo não pode unilateralmente impor aos servidores públicos essa perda salarial. Principalmente porque o gasto dos servidores não é a principal fonte de despesa. Se o governo quisesse realmente enfrentar essa questão, primeiro ele teria que começar pelo aquilo que a gente sempre comenta, que é a conta de juros, né?
Só nos últimos 12 meses foram mais de 350 bilhões para pagamento de juros da dívida pública. Isso não é contabilizado. A gente tem também por volta de 1 trilhão, tá certo, de recursos que são perdidos entre sonegação, entre isenção, entre desoneração tributária. E isso também o governo não quer saber, tá certo? Quer dizer, então, de novo, quer dizer, se volta contra os servidores públicos e é uma medida que não resolve em nada o problema, muito pelo contrário. Porque você vai estar agravando, piorando as condições de oferta de serviços básicos para a população, de saúde, de educação, de transporte, de saneamento, de previdência, porque não tem a ilusão, quer dizer, toda a máquina pública ela vai estar reduzida nesse 1/4 que o governo diz que pretende economizar através da diminuição da jornada de trabalho dos servidores de 8 para 6 anos. Como sempre, né, é importante frisar, quer dizer, os setores mais próximos do governo, né, do poder desse governo do Bolsonaro, como, por exemplo, os militares, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo, o da Advocacia Geral da União e assim por diante, eles não estão incluídos nesse rol de redução salarial compulsória. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar muito atento, né? Quer dizer, os senadores do governo estão querendo aprovar isso a toque de caixa, ainda está no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, depois isso vai a plenário, tem que ter 2 votações com 3/5 cada um, depois isso passa para a Câmara dos Deputados, vai ser instalada uma comissão especial, audiências públicas, 3/5 em 2 vezes. Mas, mesmo assim, a gente tem que ficar de olho aberto, principalmente porque nessa questão, infelizmente, uma parte da oposição, principalmente pressionado pelos governos, pelos governadores do Nordeste, tende a achar essa medida simpática, né? Porque tem a ilusão de que então eles vão poder também, nos seus estados, promover redução de despesa através dessa redução compulsória e anticonstitucional da redução dos salários dos servidores. Então, muito bem, fiquemos atentos, porque mês de dezembro, na época do Natal, isso pode ser um péssimo presente de Papai Noel para os servidores públicos de todo o Brasil e, por via de consequência, para o conjunto da população brasileira que vai ter os serviços públicos piorados do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados.